Hoje a nossa aula de história ela é bem curtinha, mas ela é muito interessante. A gente vai falar sobre o orgulho de ser brasileiro. A gente vai compreender um pouquinho das nossas miscigenações. O nosso povo brasileiro ele é uma mistura de diversas outras culturas, tá? Mas isso não faz de nós menos importantes, muito pelo contrário. A nossa cultura ela é extremamente rica, extremamente importante e linda. Então vocês acompanhem aí, por gentileza, no livrinho de vocês, a leitura desse texto. Essa certeza deve gerar em nosso peito uma mistura de alegria e de admiração. Para isso, precisamos conhecer e estudar os fatos da nossa história. Por quê? Para a gente ter orgulho, a gente precisa conhecer a nossa história. Não adianta, né, a gente dizer, eu tenho muito orgulho de ser brasileiro, mas a gente não conhece a nossa história, então a gente precisa conhecer, certo? Continuando. Os primeiros povos que viviam aqui no Brasil foram os indígenas. De acordo com os estudos, os habitantes que viviam nas Américas, eles atravessaram o Estreito de Bering, Alasca e a Rússia, e aí chegaram até aqui. Os indígenas, eles estão organizados em nações que são subdivididas em tribos, e cada tribo está dividida em aldeias. Cada aldeia, os indígenas dividem os seus trabalhos, os costumes, sabe? Ou seja, a maneira como eles vivem, constroem suas casas, cada um tem a sua função, tudo bem separadinho. Como os europeus chegaram à América, achando que eles estavam nas Índias, então eles chamaram esses povos que estavam aqui, esses habitantes, de indígenas, de índios. Os indígenas eles tiveram suas terras invadidas, eles foram mortos, foram escravizados. Os brancos portugueses chegaram, colonizaram as terras e construíram vilas, fundaram cidades, exploraram as riquezas naturais e também seus costumes e suas religiões para cá. Com o passar do tempo, os brancos precisavam de mão de obra, então eles trouxeram os negros africanos escravizados para trabalhar aqui nos engenhos. Então, desde o século XVI, havia migrações para o Brasil. Tais imigrações se intensificaram após a abolição da escravidão, em 1888. Os imigrantes, eles eram italianos, alemães, chineses, poloneses, coreanos, dos quais também herdamos traços culturais. Por quê? Porque eles também vieram para cá e trouxeram a cultura do país deles. Então eles praticavam a cultura deles, as crenças deles aqui. Com isso, foi agregando à nossa cultura, tá? Com os estudos da genética, a gente sabe que atualmente nenhuma raça é essencialmente pura. Todas as raças são formadas pela mistura de outras raças. A nossa gente, o povo brasileiro, se formou no seu início principalmente com 3 grupos, que são os indígenas, os brancos e os negros. Esses são os 3 principais grupos que fazem parte da nossa genética. O indígena, porque era o primeiro habitante do brancos, porque chegaram aqui para colonizar e trouxeram aí a sua cultura também. E os negros que foram trazidos da África para trabalhar como escravos aqui. Então a gente hoje tem direta desses 3 povos. Mas como houve a imigração, o que aconteceu? Tivemos outros povos vindo para cá, como a gente leu no texto, os italianos, os japoneses, e eles trouxeram a cultura deles também e agregaram ao que a gente já tinha. O povo brasileiro, ele é riquíssimo na sua formação, tá? É chamado de povo mestiço, justamente por causa dessa mistura. A miscigenação é uma mistura de povos de tipos físicos e costumes diferentes. A nossa miscigenação é tão grande que o sociólogo pernambucano, Gilberto Freire, ele nos classificou como uma meta-raça,
que recebeu influência cultural de todos os elementos formadores. Isso é muito rico, gente. Bom, os nomes que a gente dá às misturas de raça. Do branco com o indígena, a gente vai chamar de caboclo. Quando uma pessoa tem descendência direta de branco e indígena, ele é um caboclo. Do branco com o negro, a gente vai chamar de mulato. E do negro com o indígena, a gente vai chamar de cafuso. Essas são os principais povos, né, que estavam aqui, então são as nossas descendências diretas. Mas acontecem outras miscigenações além dessas, não é mesmo? Como a gente viu dos outros povos também, que vieram para cá. Mas essas são as dos povos que vieram para cá ou que já estavam aqui como os indígenas de forma direta, ok? Então é isso, gente. Façam uma atividade, qualquer dúvida é só chamar. Beijinho!